Oi pessoal, e aí, tudo bem? Então, conforme nós combinamos nas nossas aulas, a gente vai retomar, dar uma revisada a partir dos slides nas nossas aulas, né, para vocês possam complementar os estudos de vocês preparando para a prova. Então, a gente vai começar com um slide sobre princípios processuais, né? A gente vai falar dos princípios processuais e dos princípios da Constituição. E já para começar, né, são 4 conceitos fundamentais que vão nortear essa questão tanto do processo quanto da interpretação, que são os conceitos de jurisdição, processo, ação e defesa, né? A jurisdição vai ser a forma pela qual o Estado vai exercer a justiça. O Estado vai criar, né, e aí existe um órgão para isso, e dentro desse órgão há uma competência, né, que inclusive ela é subdividida, mas de forma que vai ser o órgão estatal que vai administrar a justiça. Então, eu sempre uso esse exemplo, não sei se a gente pode tratar como piada, mas, de certa forma, a jurisdição é Jesus, né? Assim como Jesus dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim, também ninguém acessa a justiça senão através da jurisdição. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo é o processo, porque uma vez que o Estado, né, exerce a justiça, né, permite o acesso à justiça por meio de um órgão que é o judiciário, existe também uma regra de atos para se conseguir administrar a justiça, para que não seja aleatório, para que não seja de qualquer jeito. E isso é o processo, né? Aí nós temos os institutos processuais civis, os institutos processuais penais, os institutos processuais constitucionais, né, como as ações de controle de constitucionalidade, dentre outras coisas, que vai ser justamente o caminho a se exercer via jurisdição, né? Então a jurisdição vai oferecer a você a possibilidade de acessá-la, né? Desculpe, mas isso tem que ser de forma ordenada, né? Então isso se dá através do processo. A ação vai ser o direito de invocar a tutela jurisdicional, né? E aí nós vamos ter os diversos tipos de ação, né, com as suas mais diferentes finalidades, e a defesa, ou a exceção, que vai ser o direito de o réu se manifestar, se contrapor à ação, né, que é formulada pelo autor. Então a gente tem aí 4 conceitos que são muito importantes, né? Primeiro, a jurisdição, isso significa que tudo que acontecer dentro da justiça tem que estar dentro dela. O processo, que vai ser justamente a forma pela qual o Estado vai exercer a jurisdição, né, e permitir que os seus jurisdicionados acionem. A ação, que é justamente o direito de peticionar, né, o direito de ir atrás dos seus interesses, dos seus direitos, né, e garantir o contraditório, que é a defesa. Tá? Então, tendo como base esses 4 elementos, vamos agora falar sobre o conceito de princípio, né? Eu gosto muito dessa definição do Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala que é a disposição expressa ou implícita, né, de natureza categorial em um sistema, pelo qual conforma o sentido das normas implantadas em uma dada ordenação jurídico-positiva. Então, o que é importante a gente ter ideia do que é um princípio, né? O princípio ele vai conformar o sentido das normas. Tá? É engraçado porque ele vai tanto permitir de forma extensiva os sentidos, invocando-se os princípios. Então, por exemplo, eu posso interpretar um determinado dispositivo do Código Civil, invocando, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Mas também o princípio pode também restringir essa mesma lei, né? Colocando limites para que
a interpretação não fira outros valores que são igualmente tutelados pela Constituição. Então, o princípio vai ser uma espécie de conformação, tá? Eu recomendo que vocês deem uma lida em alguns textos do Lênin Streck, porque ele faz uma crítica, né, ao que ele chama no Brasil de pan-principiologismo, tá? E aí, realmente, os juízes têm criado, inclusive, princípios na hora de julgar para justificar algumas decisões que são, no mínimo, questionáveis. Mas isso é uma outra discussão. Vamos voltar aqui para a nossa, tá? Bom, então, o primeiro princípio, o princípio do devido processo legal, né? Em suma, o que é que esse princípio nos diz, né? Ele vai se sedimentar no trinômio vida, liberdade e propriedade. Por quê? Bom, o Estado, né, ele vai exercer a jurisdição. Quando ele exerce a jurisdição, ele vai, sem dúvida, alterar a ordem social. Ele pode prender alguém, ele pode soltar alguém, condenar, absolver, retirar bens, dividir bens, confiscar, cobrar, né, valores pecuniários de impostos, multas, enfim. Então, para que o Estado tenha esse poder, nós precisamos garantir, né, um devido processo legal, né, que é justamente quando se mexer em algo que faça menção ou que pertence ao domínio da vida, ou da liberdade, ou da propriedade, quando a gente for mexer nesses três itens tão caros, né, uma democracia, a gente faça isso seguindo um trâmite processual previamente estabelecido, para que as pessoas sejam notificadas dos atos processuais que venham a responder previamente, que ninguém seja levado à força, sem saber do que está sendo acusado. Claro, estou falando levado à força, claro, vão existir situações em que isso será necessário. Mas estou dizendo que não é de repente você está em sua casa e chega alguém e lhe leva para uma delegacia e você não sabe nem do que está sendo acusado. Então, para garantir que o Estado possa intervir de forma, entre aspas, justa nesse trinômio vida, liberdade e propriedade, então nós precisamos de um devido processo legal. Então nós precisamos cumprir aquilo que está previamente estabelecido. Eu não posso criar esses mecanismos no decorrer de uma ação. Outro é o princípio da isonomia. Tá? O princípio da isonomia pressupõe tratar as pessoas de forma igual. Só que a isonomia, ela é um princípio que reflete a igualdade, só que é diferente do princípio da igualdade. Na Constituição nós temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A gente sabe que isso a Constituição está falando de forma formal, é uma igualdade formal. Nós sabemos, por uma série de questões, que nem todos são iguais, exatamente iguais perante a lei. Está aí, inclusive, às vezes de discussão, o foro privilegiado, dentre outras questões que podem diferenciar a interpretação, a aplicação da lei. Os próprios juízes, né, as verbas indenizatórias sobre as quais não incidem imposto de renda, enquanto isso, né, os trabalhadores, de uma forma geral, é melhor não falarmos muito sobre isso. Enfim, mas é para dizer que a isonomia, tá? Eu gosto muito desse quadro aqui, deixa eu ampliar para vocês. Né? Então aqui, ó, nós temos o princípio da igualdade. Tá? Então a igualdade formal dizendo que todo mundo, né, é igual perante alguma coisa. Já a isonomia, ela é uma igualdade substancial. Né? Então eu vou ter aqui os dois caixotinhos, aqui eu vou ter um caixote e esse vai estar sem, para que todos possam ver o jogo aqui, né, de forma igual. Então é tratar de forma desigual os desiguais. Por isso que, por exemplo, no CDC há a inversão do ônus da prova, porque se entende que o consumidor é parte hipossuficiente. E nos artigos 181, 184 e 186 do CPC, o prazo em dobro para União, Estados, Municípios e Ministério Público, Defensoria Pública, para que eles deem conta das demandas que eles recebem. Você, com seu escritório particular, você pode
negar um cliente, rejeitar um cliente, caminhar para outra pessoa, dizer que não tem tempo para pegar aquela causa, coisa que o Ministério Público, a Defensoria e a União não tem essa prerrogativa, né? Tem que atender a todos, tem que garantir o direito de petição a todos, tem que permitir o acesso à justiça. Então, por conta da grande demanda de trabalho e de processo, tendo em vista, né, inclusive muitas vezes as más condições em termos de infraestrutura para dar conta desses processos, então garante-se o prazo em dobro. Né? Então, se por exemplo tem lá 15 dias para responder uma contestação, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o nosso escritório de práticas jurídicas, né, que se equivale a uma Defensoria Pública, vai ter o dobro desse prazo. Né? Então aí a gente está aplicando o princípio da isonomia. Tá bom? Vamos lá? Agora, o princípio da legalidade. Né? Só a lei pode validamente criar obrigações ou restringir direitos. E, no processo, né, os deveres e os ônus das partes devem estar estabelecidos em lei previamente. Eu não posso mudar as regras do jogo no andamento de uma determinada ação para que eu consiga um determinado resultado. Né? Claro que pode ocorrer mudança. Pode, por exemplo, como aconteceu, o Código Civil estava, processo civil, desculpe, era 1 até 2015, né? E agora depois mudou. Então, vai afetar, né? vai haver mudanças nos processos que estavam em andamento a partir da vigência e do vigor do CPC 2015. Mas eu não posso, de forma individual, dentro de um processo, fazer uma alteração para que com isso eu possa punir ou absolver alguém ou dar o ganho de causa, indenização a alguém. Eu não posso fazer isso no decorrer do processo, tá? De forma voluntária, de forma individual. Então tudo tem que estar previamente estabelecido em lei. Vamos lá. Princípio da irretroatividade da norma. Né? Então, também, uma ligação estreita com o princípio da legalidade, né? De que é impossível a lei retroagir. Né? Inclusive, há uma discussão, por exemplo, em relação à lei da ficha limpa, né? Que, a meu ver, foi uma decisão extremamente perigosa do ponto de vista jurídico, mas nós estamos aí, né, utilizando o judiciário para corrigir nossos erros na urna, então as pessoas acabam acatando esse tipo de decisão. Mas a lei não pode retroagir, né, para fatos ocorridos antes do início da sua vigência, né, justamente para evitar que o direito adquirido, que a coisa julgada, né, que o ato jurídico perfeito seja alterado, né, com segundas intenções depois por uma alteração legislativa. Tá? E a exceção, a gente sabe também que é no direito penal, né, que a lei pode sim retroagir, desde que seja para beneficiar o réu. Outro princípio é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio visa, né, que a todos sejam garantidos o direito de acesso à jurisdição. Tá? E mesmo que existam, né, por exemplo, um determinado órgão administrativo que julgue, né, a um determinado procedimento, mesmo assim, essa decisão ela poderá ser revista pelo judiciário. Então, vou dar um exemplo rápido. Imaginar, por exemplo, que eu tenha cometido, enquanto professor, uma fraude dentro da instituição. Então, a instituição abre um processo administrativo e decide me demitir. Então, eu posso depois questionar esse inquérito na justiça, né? Vou instruir o processo com as provas, tentando uma indenização e até mesmo a reintegração ao emprego. Tá? Então, mesmo quando há essas decisões, esses órgãos administrativos, né, que têm um poder de decisão, mas essa decisão poderá sim ainda ser revista pelo judiciário. Tá? Então, de novo, aquela ideia da jurisdição: ninguém vai ao Pai senão por mim, como Jesus, ninguém acessa a justiça senão por via da jurisdição. Tá? Princípio do juízo do promotor natural.
Diz aqui o artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, que não haverá, né, juízo ou tribunal de exceção. Então, eu não posso nomear pessoas com uma determinada finalidade persecutória ou punitiva. Eu não posso meio que induzir que determinadas causas sejam julgadas por pessoas específicas, né? Porque elas têm que ter naturalmente, esse natural vem disso, do sentido de você, aquela comarca, aquele fórum, aquele juiz, aquele tribunal ter sido de competência dele um determinado julgamento. Então eu não posso fazer do judiciário uma peça de xadrez, né, em que eu tenho ali o tabuleiro, né, todo ordenadinho, mas aí, na medida em que o processo avança, eu começo a mexer peças para conseguir um determinado resultado, coloco determinadas pessoas para julgar determinadas outras pessoas para conseguir um determinado resultado, né, previamente estabelecido. Então, tanto do ponto de vista do juiz, como também do ponto de vista do promotor natural. Por isso que eles são, né, ascendem ao cargo via concurso público, né, eles não podem ser retirados aleatoriamente, da mesma forma que ninguém pode ser inserido com segundas intenções dentro de um processo, também ninguém pode ser retirado dele, né, no sentido de sofrer algum tipo de perseguição política ou algo do gênero. Né? Mesma coisa também, ó, né, ou em relação ao promotor, né, tem que ser via concurso, o órgão de execução, a inamovibilidade do promotor de justiça do órgão de execução, assim como o juiz, né, e a definição em lei das atribuições do órgão. Então ele não pode fazer nada por sua livre iniciativa, por sua consciência. Ele tem que cumprir o que a legislação diz sobre o seu papel, né, enquanto fiscal da justiça. Princípio do contraditório da ampla defesa. Né? Aqui também nós temos uns capítulos interessantes da nossa novela, né? Nós temos invertido esse processo e temos propagado aos quatro cantos o princípio da culpabilidade. Né? Então a gente já, de antemão, na primeira notícia, na primeira entrevista, primeira delação, primeira reportagem, a gente já condena todo mundo sem ouvir o que os outros têm a dizer. Eu sempre faço essa menção, recomendo que vocês assistam a um documentário sobre a escola base, se eu não me engano, um documentário de 20 anos do caso da escola base, para vocês terem ideia do que pode acontecer quando a gente não obedece a esse princípio, né? Não interpreta a legislação processual ou civil ou penal tendo em conta esse princípio. Né? Então, isso também está ligado ao devido processo legal, né? Garantir às partes o contraditório, por isso que a gente tem lá, né, a jurisdição, o processo, e aí vem a ação e defesa. Né? Direito processual civil e direito processual penal, há algumas nuances de diferença. Né? Por exemplo, no processo civil a gente já chama, desde já, né, as partes de autor e réu. Né? No processo penal, a gente só vai chamar alguém de réu quando a denúncia for aceita, né? Quando o Ministério Público transformar aquela denúncia, aquele denunciado, em réu. Né? Outra diferença que é importante é a diferença entre inquérito policial e processo judicial. Não há que se falar em princípio do contraditório da ampla defesa durante o inquérito policial, porque é uma fase instrucional. Né? As investigações vão... Né? Por isso que elas ainda vão ser analisadas pelo Ministério Público, que se aceitar, né, o inquérito, aí vai transformar em queixa-crime, etc., vai transformar, né, o acusado em réu, enfim. Mas a gente não pode querer cercear o trabalho de investigação da polícia, né, alegando aí o princípio do contraditório da ampla defesa. Princípio da proibição da prova ilícita. Né? O artigo 5º da Constituição, né, seu inciso 56, também diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? E aí também vai falar que é inviolável correspondências, comunicações telefônicas, salvo, né, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal.
Esse é um tema de muita polêmica no Supremo Tribunal Federal. Não só no Supremo, também no STJ e nas demais instâncias, porque é muito complicado falar de proibição da prova ilícita, principalmente quando a prova ilícita vem à tona no processo e você fica sabendo, né, de certa forma, que determinada pessoa disse ou cometeu ou confessou sobre determinada circunstância alguma coisa. Então, já há alguns casos de relativização da prova ilícita, né, já mudaram algumas regras no decorrer do processo jurisprudencial, né, já houve outros entendimentos em determinadas situações. Enfim, é uma questão muito polêmica, mas a priori, né, as provas ilícitas não deveriam gerar efeitos dentro do processo. Vamos aqui. Princípio da publicidade dos atos processuais. Também esse princípio é muito importante para garantir, né, já que através do judiciário o Estado vai ministrar a justiça, ela tem que fazer isso, o Estado tem que fazer isso de forma transparente. E por isso, a priori, né, salvo quando a necessidade do segredo de justiça, os atos processuais são públicos, né, para que as pessoas saibam exatamente o que é que as pessoas estão pedindo, de que forma estão pedindo, de que forma o judiciário está atendendo a essas demandas. Né? Então, isso é muito importante para dar transparência ao processo judicial. O princípio da motivação das decisões judiciais. Né? Isso a gente vai acabar vendo também na questão dos precedentes. Né? Quando formos analisar o artigo 489, né? Ver como o novo CPC requer que a sentença seja fundamentada, para que as decisões judiciais não sejam fundamentadas, não sejam, né, construídas, alicerçadas em achismos, em opiniões meramente pessoais, de forma que o juiz venha a administrar não o direito, não a justiça, mas a sua convicção pessoal, que pode inclusive envolver aí questões políticas, morais, religiosas, econômicas, sociais. Né? Isso seria péssimo para o judiciário. Né? Então, da mesma forma que o juiz tem a sua liberdade para apreciar provas e, enfim, tem o seu entendimento sobre um determinado caso, né? Mas esse seu entendimento deve estar amparado no ordenamento jurídico. Ele não pode dar qualquer decisão ou criar qualquer decisão sem um fundamento jurídico, sem que o ordenamento jurídico ofereça a ele, né, as condições materiais dessa decisão. Né? Princípio da independência da magistratura. Né? Então, diferente do legislativo e do executivo, os juízes, né, os promotores, eles têm cargos vitalícios. Isso é muito importante dentro de uma democracia. Por quê? Porque é função da justiça também garantir com que os direitos fundamentais sejam garantidos a todos, sem nenhuma distinção. Né? E aí, alguns projetos de lei que, por exemplo, deveriam existir, que tratam, por exemplo, de adoção de crianças por casais homossexuais, ou as políticas afirmativas, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentre outras coisas. A gente sabe que nós temos uma sociedade conservadora, né? Conservadora no bom e no mau sentido, mas nossa sociedade tem um perfil conservador. Né? As pessoas aí se chocaram com a exposição de um artista que ficava nu na frente de crianças e não houve muita repercussão, não houve nenhum movimento social aí brigando pelo menino que desmaiou de fome numa escola em Brasília. Né? Então, só para mostrar o quanto é importante esse princípio da independência da magistratura, né? Essa vitaliciedade, porque o promotor, diferente do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente, não tem preocupações eleitorais. Né? Ele não vai deixar de fazer uma política pública, não vai deixar de fazer, não vai deixar de garantir
um direito fundamental a uma pessoa, porque se ele fizer isso, por exemplo, garantir que um casal homossexual adote uma criança, ele vai perder o cargo de juiz. Então isso não vai acontecer, desde que, claro, ele fundamente, por isso o princípio anterior da motivação das decisões judiciais, mas diferente do governador ou do deputado que não quer, né, encampar um projeto desse, porque ele vai ter um custo eleitoral muito forte, todo mundo vai bater, né? Grande parte do eleitorado ainda é muito conservador, então, como ele não faz, né, vai acabar indo para o judiciário, né, e lembrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, a vedação non liqueo, o judiciário não pode deixar de dar uma resposta às demandas, então é importante que os juízes tenham cargos vitalícios, né, também não podem ser removidos por qualquer, né, motivo, os seus salários também são irredutíveis, né? Os juízes não são obrigados a acatarem decisões de outros juízes, né? Claro que quando a gente está falando de súmula, de precedente vinculante, aí sim, claro, ele vai ser obrigado a seguir, até por uma questão, né, de homogeneidade das decisões, mas a priori ele vai ter a liberdade de tomar, fundamentado no ordenamento jurídico, a decisão que ele entende ser justa. E o princípio do duplo grau de jurisdição, né? Isso, inclusive, é um direito humano fundamental. Toda pessoa que é acusada, que é condenada, ela tem o direito de ser ouvida por mais um tribunal, ela tem o direito de recorrer dessa decisão e pedir que outro juiz ou que outro conjunto de juízes, né, um júri colegiado, por exemplo, possa reanalisar, né, o seu processo, dar uma segunda opinião, quase que da mesma forma como a gente às vezes está doente, faz um exame e acusa um determinado problema, não, eu vou ouvir um segundo médico para ele confirmar essa opinião. Guardadas as devidas proporções, é isso o princípio do duplo grau de jurisdição, né? Que, embora seja um princípio implícito na nossa Constituição, ele é um direito humano fundamental, né? Todo mundo tem o direito de ter a sua sentença revisada, certo? Então a gente conclui de forma rápida, só para vocês darem uma revisada nessa aula sobre os princípios processuais constitucionais, tá? Lembrando que a função desses princípios é conformar a legislação, é estabelecer limites de interpretação, né, dentro do ordenamento jurídico, né? Esses princípios, quando invocados, eles delimitam sentidos possíveis à legislação, tá bom? Então, vamos começando pelos estudos pelos princípios, e a gente vai ter mais 3 aulas, né, aliás, sobre os princípios de interpretação constitucional e também sobre os métodos. Vamos lá.